Espírito Santo. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos guie, né? Guie também essa formação que depois pode ser difundida. Vinde, Espírito Santo, cheios corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, estamos gravando? Ótimo, então eu quero acolher vocês aqui nesse local, né, que é a Secretaria Nacional da Pastoral Familiar. Sejam bem-vindos e a gente também cumprimenta todos aqueles que vão depois nos acompanhar pelas gravações, as diversas associações ou pessoas interessadas também nesse assunto, nesse tema. Gostaria de fazer uma breve introdução, né? A minha fala é mais introdutória daquilo que nós vamos fazer hoje e amanhã, relembrando um pouquinho, digamos assim, para já o trabalho que tem sido feito na Comissão para a Vida e a Família da CNBB, em parceria também com a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, mas obviamente em parceria também com o interesse que existe também de outros movimentos, serviços, institutos familiares no Brasil, né, porque nós sabemos que há movimentos, serviços que trabalham com a família, alguns especificamente com a família, né, como o SCC, Equipe de Nossa Senhora, Movimento Familiar Cristão, Encontro Matrimonial Mundial e outros tantos, né, as famílias de Schanstatt e por aí vai, mas também os movimentos outros que trabalham, né, movimentos ou espiritualidades que trabalham, que têm trabalhos com a família também, né, pensemos aí em tantos como Focolares, Comunhão e Libertação, o pessoal da Opus Dei, as novas comunidades, e poderíamos citar tantos outros também, né? Legião de Maria, os mais antigos, os mais novos. Tá? A comissão, nessa gestão dos 4 anos, ela assumiu como uma das suas metas o trabalho com as associações de família, o fomento em relação às associações de família. Embora não é uma novidade porque já nas gestões anteriores já vinha se falando disso. E por que se vem falando disso também? Não é um patrimônio da Comissão para a Vida e a Família, porque nós percebemos o quanto isso já vem há muito tempo trabalhado na nossa própria doutrina social da Igreja. Se nós pegarmos hoje o compêndio da doutrina social da Igreja, nós vamos encontrar todo um desenvolvimento em relação ao papel da família. A família não só como objeto, né, ou destinatária de uma ação social em seu favor, mas a família como atora, como sujeito. Tá? E isso é algo que toca aquilo que desde o Concílio Vaticano II vem se trabalhando muito, que é o protagonismo dos leigos na sociedade, né? Não só no seio da Igreja, tá? Também, mas na sociedade. Então aí podemos dizer que tem uma ligação profunda com esse trabalho, ou digamos, todo o dinamismo, todo o espírito de Vaticano II em relação ao papel dos leigos, né, e como que os leigos podem agir na sociedade hoje e devem, né, com valores cristãos, com valores católicos
e que nós acreditamos podem contribuir com a transformação da sociedade e do bem da própria pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Tá? Então é só uma recapitulação para nós. Muitas pessoas vêm contribuindo, colocando a sua pedra nesse edifício, desse trabalho. As associações, por sua vez, estão também dentro de um quadro social que nós poderíamos dizer também nas últimas décadas que foi evoluindo, e nós percebemos as agremiações, as associações foram crescendo, né? Na busca de direitos das pessoas. A gente poderia citar aqui tantas associações, né, que trabalharam com assuntos relativos à família, tá? Mas é bom lembrar, eu não vou fazer aqui todo um tratado de sociologia, mas alguns sociólogos lembram, poderia lembrar os trabalhos da pós-graduação em Família e Sociedade Contemporânea aqui no Brasil, lá na Universidade Católica, que demonstra o quanto que nas últimas décadas no Brasil e até mesmo no mundo, as políticas públicas foram muito voltadas para os indivíduos, como se estivessem desconectados do contexto familiar. Não que não fossem necessárias, né? E que não sejam necessárias, porém se deixou à margem a visão do todo da família. Se tratou muito ou do jovem, ou da mulher, ou do idoso, né? Embora talvez o idoso não tenha sido muito tratado, que é um outro tema de atualidade. Na Europa se trabalha mais esse assunto atualmente, mas se percebe que nas últimas décadas se trabalhou muito as políticas públicas individuais. Nos últimos anos, talvez tenha tido aí um aceno a certas modificações, mas que são tímidas ainda, que para uma perspectiva que é essa que nós vamos pegar aqui, embora não vamos, me parece, descer muito nos aspectos sociológicos, assim, uma reflexão mais aprofundada, ainda se percebe uma necessidade de avançar mais no tema do papel da família na sociedade. E com isso é bom lembrar que, embora nós, como igreja, e mesmo em parceria com outras religiões, ou cristãs ou não cristãs, né, embora fomentemos essa preocupação e esse tipo de trabalho, é totalmente percebível, vamos dizer assim, o quanto que o que se propõe é algo compreensível por pessoas de boa vontade, como se costuma dizer, e como que a proposta ela é racionalmente fundamentada. E por isso mesmo o trabalho que nós propomos ou sugerimos, né, ou que existe já em termos de associações de família, ele é um trabalho que, podemos dizer, em certo sentido, ele é aconfessional, né? Embora traga certos valores que são partilhados por muitos na sociedade. E com isso é bom que nós deixemos claro, desde o início, que a proposta, quando nós falamos de família, nós pensamos na família natural, criada, né? Ou gerada pela união de um homem e de uma mulher e aberta à vida. Isso não exclui no trabalho de uma associação a atenção e o cuidado e até a contribuição de famílias que venham a experimentar certas situações, como, por exemplo, uma família de divorciados recasados, né? Ou a família de pais e mães com os filhos, as famílias chamadas monoparentais, tá? Ou mesmo a situação de um viúvo ou de uma viúva. Por que não exclui? Porque todas essas situações partiram desse núcleo. Hoje há um grande debate, né, sobre se a família começa do núcleo da união do homem e da mulher, e nós podemos dizer com toda evidência empírica e até de dados do próprio IBGE, que de fato ela começa. Porque mesmo a família monoparental passou pela experiência do núcleo da união homem e mulher. Mesmo o viúvo e a viúva tiveram a experiência do núcleo da união do homem e da mulher. O casal em segunda união, a mesma coisa. E isso é a grande esmagadora maioria das situações. Se nós tomarmos hoje, por mais que se tenha decaído
no número de casamentos, né, civil ou religioso, mas nós temos um bom número que vive em união consensual, e é uma união entre o homem e a mulher, e muitas vezes aberta à vida, né? Então, é bom que nós deixemos claro isso. Não vamos entrar aqui no tema da união chamada união afetiva, que é uma questão que merece muito não ser confundida, digamos assim, e colocada no mesmo bojo. Precisaria hoje de um debate um pouco mais sincero sobre a questão, né? Com todo respeito a essas pessoas, mas um debate sincero que faça as devidas distinções. Fazer devidas distinções não significa discriminar injustamente, né? Um sociólogo chamado Pier Paolo Donati diz isso. É preciso fazer as devidas diferenciações sobre os tipos de família. Ele prefere e diz que em sociologia é melhor falar de tipos do que modelos de família, tá? Sobre os diferentes tipos de família, para perceber justamente nessas diferenciações o que traz para a sociedade e para a pessoa determinado tipo ou outro determinado tipo, não é? Quais são as contribuições para a sociedade e para a pessoa de uma família constituída pela presença de um pai, de uma mãe e de filhos, e de uma família monoparental. Aqui eu faço uma ressalva, porque eu tenho certeza que aqueles da área da psicologia podem objetar, como já em alguns debates já aconteceu, e conversando também com todo respeito, a gente pode entender até um certo ponto. Alguns podem objetar e dizer que isso patologiza algumas famílias, né? Pelo fato de fazer diferenciações ou distinções. Mas nós temos também outros psicólogos que dizem não patologiza necessariamente, porque justamente você afina um pouco mais o conhecimento sobre algumas realidades para até melhor tratar aquelas realidades. O exemplo que eu gosto muito de pegar é o exemplo da família que tem no seu seio pessoas com deficiência. Fazer uma diferenciação e uma distinção de como essas pessoas, essas famílias pedem, requerem às vezes maior atenção do Estado, né, ou de outras famílias ou da própria família, não significa patologizar essa família necessariamente, né, na sua situação, mas simplesmente colocar a realidade. Bom, então isso é uma grande introdução, que obviamente eu reconheço que alguns pontos do que eu estou dizendo precisariam de ser desenvolvidos com muito mais tempo, tá? Em outras formações também. Me parece que esse é um papel também das associações, e aí já dou também algumas dicas, que é aprofundar certos assuntos, não é? Entre eles alguns daqueles que eu acabo de citar aqui, com a contribuição dos sociólogos, psicólogos, às vezes até criando um debate amigável, honesto também, né? Aberto ao diálogo, mas aberto também a tentar avançar com as coisas, né? Então eu volto um pouco a essa nossa perspectiva de promoção das associações de família, retomando um pouco o que a Familiares Consórcio já disse sobre o papel da família na sociedade. Eu relembro que a Familiares Consórcio fala de 4 tarefas da família, não é? A primeira tarefa é ser, não retomo necessariamente na ordem, mas retomando um pouquinho os 4 pontos, é ser uma comunhão de pessoas, não é? Ser próprio da família, de criar, viver e expressar essa realidade da comunhão de pessoas, do dom que se faz na comunhão de pessoas, não é? A segunda, nós poderíamos dizer, ser o santuário da vida, não é? Aqui eu retomo uma expressão da Evangelium Vitae, santuário da vida, mas que ali na Familiares Consórcio está bem presente também. A terceira seria justamente o seu papel de ser igreja doméstica. A família é uma igreja em miniatura, como diz, não é? Alguns textos. É uma igreja em miniatura, é a célula da igreja, não é? E várias células compõem a igreja. E por fim, o que nos interessa nesse momento hoje, ela é célula da sociedade, ou para pegar a expressão da Familiares Consórcio, ou seja, ela tem uma participação no desenvolvimento da sociedade. E é nesse ponto
que vai do número 42 da Familiares Consórcio ao número, deixa eu pegar o texto aqui, porque ele é um texto consideravelmente, não longo, mas tem 6 páginas por aí, vai até o número 48, tá? Eu faço uma pequena ressalva que é bom a gente ter atenção, porque essa confusão me parece que existe em alguns lugares. No número 75 da Familiares Consórcio, se fala também da perspectiva de associação, que as famílias estejam em associação. Mas de que associações se trata aqui? Se trata das associações de fiéis, tá? Que é uma categoria do direito canônico, tá? Ou seja, qualquer leigo, qualquer família pode se associar. Tá? Isso vem também desde o Vaticano II sendo trabalhado na Apostolica Actuositatem, que fala do apostolado dos leigos, lá, então tem todo um trabalho interessante, depois retomado de forma bem interessante na Christi Fidelis Laeti, por João Paulo II, tá? E a Familiares Consórcio retoma. Um dos pontos do trabalho da família no seio da igreja pode ser vivido, digamos, através de associações. Então, podemos nos associar, não é? Então, as famílias se associam, como acontece hoje, muitas associações. As novas comunidades, em grande parte, elas têm um título de associações de fiéis. Tá? Não existe um título nova comunidade de direito canônico, o que existe é uma associação de fiéis. Então, todas se reconhecem como associações de fiéis. E outros movimentos e serviços também se reconhecem como associativos, tá bom? Então aqui é uma distinção importante que nós devemos fazer, porque não se trata da mesma situação. E quando nós vamos para o número 42, aí sim, nós temos aqui, a partir desse tópico, a participação no desenvolvimento da sociedade, começamos já com uma afirmação, a família, célula primeira e vital da sociedade. Primeira afirmação, tá? E aí eu vou lendo alguns trechos para nós, na medida do nosso tempo também, que o nosso tempo nos permitir, não sei se vai dar tempo de a gente ver todo o texto, mas eu gostaria de ler alguns trechos. Começamos por aí, a família é a célula primeira e vital da sociedade, tá? Pois que o Criador de todas as coisas constituiu o matrimônio princípio e fundamento da sociedade humana, a família tornou-se a célula primeira e vital da sociedade. Nós temos aí ao longo da história debates sobre essa perspectiva, não vou aqui entrar também nos detalhes, mas nós reassumimos aqueles que defenderam essa proposta e basta dizer, para começar de trás para frente, que é algo ratificado, né? Afirmado pela a Declaração Universal de Direitos Humanos e pela nossa própria Constituição Federal, que retoma isso, por ela ser célula base da sociedade, ou núcleo base da sociedade, ou início da sociedade, o Estado deve lhe conferir, né, o cuidado necessário e as prerrogativas necessárias para ela exercer esse papel, tá? Aí que entra o desafio hoje, porque parece que isso não está acontecendo, né? E aí que é o desafio das associações de família hoje, é retomar um pouco essa perspectiva. E aí a gente pode retomar ao longo da história grandes pensadores, né, que foram nessa mesma linha, insistindo no papel da família como célula básica da sociedade. Alguns, em certos momentos, contestaram, e não vou fazer aqui não vou trazer esse debate à tona, porque é um debate que precisaria de mais tempo para a gente tratar, tá? Mas é importante que a gente saiba que existe, e que até mesmo no seio da igreja existem alguns que vão na linha de dizer que a família, na verdade, foi, em alguns momentos, fonte de vícios sociais mais do que de bem social, né? E, bom, alguns vão dizer que, na verdade, isso é uma leitura que joga a responsabilidade para a família de vícios da própria sociedade, né? Tentando trazer, atribuir a responsabilidade à família de vícios da própria sociedade. Então, aqui já demarca um pouco a nossa posição, para dizer que a gente não concorda com essa posição, mas precisaria um pouco de mais tempo para a gente desenvolver também a posição contrária. Em todo caso, é preciso retomar que tanto a igreja quanto em vários âmbitos da sociedade, nós assumimos
o fato de que a família seja a célula da sociedade. Na década de 70 se digamos assim, proclamou, houve aí um protagonismo de uma iniciativa de se propor que a família talvez estivesse indo para o seu declínio, não é? Mas o que se verificou, digamos, algo não concretizado, tá? E com isso o papel da família continua bem presente, né? Tanto é que a nossa Constituição não é uma Constituição tão antiga assim, né? Na década de 80, final da década de 80 já, e coloca a família como célula base da sociedade, tá? Então a família possui vínculos vitais e orgânicos com a sociedade, porque constitui o seu fundamento e alimento contínuo mediante o dever de serviço à vida. Saem de fato da família os cidadãos e na família encontram a primeira escola daquelas virtudes sociais. Hoje poderíamos falar de valores também, né? Embora há quem diga que é preciso retomar também um pouco essa noção de virtudes, tá? Valores, virtudes sociais que são a alma da vida e do desenvolvimento da própria sociedade. Assim, por força da sua natureza e vocação, longe de fechar-se em si mesma, a família abre-se às outras famílias e à sociedade, assumindo a sua tarefa social. Longe de fechar-se em si mesma, obviamente que esse é um perigo, a chamada privatização da família, na atualidade, apontada por alguns sociólogos, tá? O que beneficia, por um lado, certas propostas, certas correntes, tá? Mas que talvez não beneficie necessariamente o crescimento da própria sociedade. Então, essa reafirmação da família como célula da sociedade, ela se encontra hoje numa necessidade de ser reassumida, reproposta, tá? Porque existem também novos desafios para nós, diante do contexto atual. Bom, eu não vou ler tudo, tá? Mas aí entramos depois numa passagem que vai refletir sobre como a experiência de comunhão e participação na família traz um bem para as pessoas e para a própria sociedade, tá? Aí se fala justamente das virtudes e dos valores, aqui aparece a expressão valores, né? Guardando e transmitindo, em particular, as virtudes e os valores, nessa colaboração original e profunda na construção do mundo, tá? Tornando uma vida propriamente mais humana. Alguns autores falam muito justamente que a humanização da pessoa hoje passa e deve passar muito pela família, e que a família, talvez, ou melhor, que ela tem esse preponderante papel na humanização da família, né? A gente poderia até citar aqui o próprio Lévi-Strauss, que vai falar, né, que sem o papel da família, a própria sociedade se perde, e mais ainda, o próprio ser humano se perderia, tá? Então, Lévi-Strauss, que não era nenhum, como dizem alguns, nenhum coroinha, né, ou nenhum sacristão de igreja, mas que tinha essa perspectiva, e que são perspectivas ainda válidas, não é? Embora contestadas por alguns, rejeitadas por outros, mas ainda abraçadas por muitos e ainda propostas ainda na reflexão sobre o tema da família. Bom, depois no ponto 44, e aí entra talvez um papel interessante que toca, um título interessante que toca bastante talvez a questão da associação de família, a função social e política, né? Eu me lembro que há pouco tempo um bispo dizia, né, nos questionava, né, onde está o sujeito político família? Onde está o sujeito social família? Né? Familiares Consórcio diz: a função social da família não pode certamente fechar-se na obra procriativa e educativa, ainda que nessa obra procriativa e educativa encontre a primeira e insubstituível forma de expressão da própria família, né? As famílias, quer cada uma por si,
quer associadas, podem e devem, portanto, dedicar-se a várias obras de serviço social, especialmente em prol dos pobres e, de qualquer modo, de todas aquelas pessoas e situações que a organização previdencial e assistencial das autoridades públicas não consegue atingir. Não conseguem atingir ou em relação às quais a ordem pública precisa necessariamente do apoio da família, até para desonerar o Estado, né? Uma família que cuida das suas pessoas idosas no seu seio vai desonerar muito o Estado, né? Se deixarmos por conta aqueles que precisam de mais cuidados, quer sejam idosos, quer sejam pessoas doentes ou com deficiência, tá? Ou seja, a família pode ser justamente esse âmbito de solidariedade humana e social, tá? O contributo social da família tem uma originalidade própria, que pode ser conhecida melhor e mais decisivamente favorecida, sobretudo à medida que os filhos crescem, empenhando de fato o mais possível todos os membros. Em particular, é de realçar a importância sempre maior que na nossa sociedade assume a hospitalidade em todas as suas formas, desde o abrir as portas da própria casa e ainda mais do próprio coração, aos pedidos dos irmãos, ao empenho concreto de assegurar a cada família a sua casa como ambiente natural que a conserva e a faz crescer. Sobretudo a família cristã é chamada a escutar a recomendação do apóstolo: exercei a hospitalidade com solicitude e, portanto, a atuar, imitando o exemplo e compartilhando a caridade de Cristo, o acolhimento do irmão necessitado. Vejam que é interessante notar o seguinte: o Papa, na Familiares Consórcio, né, lembra que eu estou lendo aqui trechos da Familiares Consórcio, ele fala de uma forma bem abrangente e, por vezes, ele faz uma ressalva, né, sobretudo a família cristã, mas percebemos que muitas das propostas podem encontrar eco e serem acolhidas por aqueles e por aquelas que têm outra religião, como eu disse, ou pessoas de boa vontade que percebem o bem fundado do papel da família na sociedade, tá? O dever social das famílias é chamado ainda a exprimir-se sob forma de intervenção política. Então a gente vê aí já, quem sabe assim, uma linha, né, proposta de atuação para as nossas associações. A gente vai falar disso, obviamente, nas próximas falas também. As famílias devem, com prioridade, diligenciar para que as leis e as instituições do Estado não só não ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os seus direitos e deveres. Não se trata só de uma passiva aceitação da família. É preciso realmente um reconhecimento desse dado, dessa contribuição diferenciada que a família pode dar para a sociedade. Então aí é uma proposta realmente propositiva, vamos dizer assim, né? Mais do que ficar só na passividade do reconhecimento. Não, que a família é boa, como tantas outras talvez. É claro que nós respeitamos, né, outras formas, porém, mais uma vez, cabe pesar com um pouco mais de seriedade em que as diferentes formas contribuem para o bem-estar da pessoa e da própria sociedade, né? Sem cair em discriminações injustas, né, em condenações, não se trata disso, mas se trata de, sociologicamente falando, pensar, e socialmente falando, né, no social, pensar como contribuições são concretas, né, a esse nível. É ir a fundo nas diferenças, o que parece que hoje se evita, né? Se evita fazer realmente, se fala das diferenças, eu sempre tenho falado isso, porque é um pouco essa tese, é a tese do Pier Paolo Donati. Se fala muito das diferenças, mas no fundo não se vai a fundo nas diferenças. Se coloca as diferenças quase que sobre o mesmo patamar e todas são tão iguais que não tem, parece, diferença nenhuma. E aí que é o problema. Mas será que não tem diferença naquilo que trazem como contribuição para a pessoa e para a sociedade? Não é? Porque acaba que é uma
uma proposta que contradiz a sua intuição, a sua intenção original, de querer dar lugar às diferenças na sociedade, mas sem perceber o que essas diferenças, em que essas diferenças realmente contribuem ou não para a sociedade. Aí que é importante a gente tocar. E mais uma vez, isso não trata de discriminar, se trata de fazer realmente uma perspectiva honesta, séria, que não coloque tudo no mesmo patamar, como se tudo fosse igual. É óbvio, para pegar um exemplo aqui que sai do âmbito da família, é óbvio que um jovem de 19 anos, que ainda depende da família, contribui de uma forma muito diferente do que um homem que já trabalha e que já tem a sua responsabilidade de pai, né, ou de funcionário, sei lá, público ou numa profissão. Nós vemos aí uma diferença clara, né? E não há nada de mal fazer essas distinções, né? Por isso que direitos e deveres de um jovem de 18 anos ou de um jovem de 16 anos, para pegar até um pouco a linha dos debates da atualidade, né? Direitos e deveres de um jovem de 16 anos são diferentes dos direitos e deveres de um adulto já, né? Com suas devidas responsabilidades. Bom, então, continuando, em tal sentido, as famílias devem crescer na consciência de serem protagonistas da chamada política familiar, e assumir a responsabilidade de transformar a sociedade. Para fazer um gancho com a atualidade do sínodo e de todo o debate da família na atualidade, hoje se fala de promover a cultura da família, promover uma nova cultura da família, não é? E falando na célula básica da sociedade, o Papa Francisco também retomou isso, né? Retomou isso na Evangelii Gaudium, número 66, que de fato ela é a célula da sociedade que deve ser preservada, né? E os vínculos devem ser reforçados, que aí é um outro tema também da área da teologia, da psicologia, da antropologia, como trabalhar hoje a questão dos vínculos e o que significam os vínculos. Vínculos entre homem e mulher, vínculos entre pais e filhos, vínculos entre gerações, entre idosos e crianças. O que isso significa e como eles contribuem também para o bem-estar das pessoas e da própria sociedade, não é? Ou quando eles não existem, o que isso também traz de dificuldade para as pessoas e a sociedade. Bom, o apelo do Concílio Vaticano II, eu retomo aqui, assumir então essa política familiar e assumir a responsabilidade de transformar a sociedade. De outra forma, as famílias serão as primeiras vítimas daqueles males que se limitaram a observar com indiferença. Ou seja, se não se propõe uma reação proativa, né, propositiva, se ficamos só, digamos, um passivo reconhecimento de que existem famílias, né, pode haver aí, de fato, males que venham que nós, digamos assim, nos limitamos somente a observar. O apelo do Concílio Vaticano II para que se supere a ética individualista tem também valor para a família como tal, né? Uma ética puramente individualista, às vezes, que acentua as escolhas individuais, às vezes até absolutizando. Isso é um outro problema que nós não vamos tratar aqui, um outro tema que deve ser tratado com o tempo, que é a questão da ideia de liberdade absoluta, autonomia absoluta, direitos absolutos, tá? Que no fundo devem ser questionados, né? Porque nós temos liberdade relativa, autonomia relativa, direitos relativos, porque são sempre relativos aos deveres. A dificuldade é que hoje se tenta acentuar tudo isso, né? E colocar liberdades absolutas, direitos absolutos, e com isso nós chegamos a certos impasses, para não dizer grandes impasses na sociedade. Bom, a sociedade ao serviço da família, tá? Eu vou passar um pouquinho por causa do nosso tempo, então nós podemos ler isso no número 45 da Familiares Consórcio. Então vem toda essa perspectiva de que a família é protagonista na sociedade, mas ela também espera da sociedade as condições mínimas para exercer o seu protagonismo. Então não basta a sociedade pretender prestar serviços, né, para a família, que às vezes até tendem a substituir o papel da família, tá?
É necessário que a sociedade dê as condições para que a família assuma seus papéis. Por exemplo, a gente pode evocar aqui rapidamente o tema da educação. Não basta a gente dar boas condições para que haja uma boa educação, que aliás é um grande desafio ainda para nós estamos ainda muito longe disso, né? Estamos ainda com grandes lacunas, mas é preciso também perceber como que a família, ela recebe as condições para que ela possa ser a primeira educadora, como também é previsto na Declaração de Direitos Universais, Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Como é previsto também na nossa Constituição, e por aí vai, né? E isso requer uma série de condições mínimas para que os pais possam exercer o seu papel de primeiro educador, a começar pela presença, né? Se nós temos uma economia que empurra para um trabalho que absorve, né, a vida familiar dos pais, né, dificilmente esses pais terão a capacidade de exercer o seu papel de educadores, né? Então a tendência pode ser, então vamos dar as condições vamos educar para os pais porque eles não têm tempo, né? Vamos educar e vamos promover toda a educação porque os pais não têm tempo. Mas por que não tem tempo? Então são questões que nós devemos colocar. Bom, depois o número 46 vai entrar no tema que eu não vou tocar, porque vai ser abordado daqui a pouco pelo Francisco, que é o tema justamente da Carta dos Direitos da Família, que se tornou um pouco aí um norteador para nós e convido até aqueles que vão nos ouvir depois a entrarem no nosso site da Pastoral Familiar, né? Eu lembro, para quem não conhece, www.cnpf.org.br, CNPF de Comissão Nacional da Pastoral Familiar, e ali tem como baixar a Carta dos Direitos da Família comentada e traduzida também em termos de direitos internacionais por dois autores, um italiano e um americano. Tá? Então eu deixo esse tema para o Francisco, que daqui a pouco vai abordar. Então eu pulo, tá? Já vou dirigindo aqui para o final. O número 48 da Familiares Consórcio fala para uma nova ordem internacional, né? Perspectivas que não se limitam a, digamos, iniciativas locais. Também não podemos aqui ter pretensões só de trabalhar a nível, digamos, até mesmo isso vai ser um tema que vai ser abordado, de como podemos atuar em comunhão, em rede, a nível local e nacional, né? E isso acaba tendo também repercussões, e deve ter repercussões a nível internacional, porque hoje muitas propostas que são feitas em secretarias, em grupos de trabalho a nível nacional, acabam sendo levadas para as cúpulas, como agora está acontecendo a Cúpula das Américas. Então, essas propostas vêm de onde? Vêm de grupos nacionais e, por sua vez, vêm de grupos locais de trabalho. Então, devemos também estar atentos a isso e ver como também influenciar esses trabalhos, porque é aí que entra uma grande questão. Se certas propostas são feitas a nível internacional, é porque certos grupos souberam se articular e entrar pouco a pouco a nível local, a nível nacional e, por sua vez, também fazer uma carreira para chegar a nível internacional. Então não adianta, isso é uma questão muito importante para nós, ficarmos somente como censores que criticam de longe, do alto, né, de fora, certas situações que podem acontecer a nível de legislação no Brasil ou no mundo. É preciso que nós entremos no debate, por mais que isso seja custoso e difícil em certas situações. Se nós não formos para o debate na base, em certos conselhos, em certos grupos, em certas academias, né, tentar forçar um pouco, eu entendo que a porta às vezes digamos assim, bloqueada. Isso é verdade, infelizmente devemos dizer isso, nem sempre há uma boa vontade de diálogo. Não estou fazendo aqui nenhuma, digamos, avaliação que possa acusar somente o outro lado de não querer fazer diálogo, mas a verdade é que há muitas vezes articulações que fecham uma porta a posições contrárias, né? Eu vou dar um exemplo que nos foi dado agora, está gravado também, então por isso não é segredo.
Está gravado pelas gravações do evento que nós fizemos em Curitiba, num seminário de bioética, uma professora da área do direito penal, partilhando para nós como que na sua universidade, né, foi feito lá um debate sobre um certo assunto que ela trabalha, mas que o grupo sabia que ela tem posição contrária, mas ela não foi convidada para aquele evento, né, para colocar. Foram convidados para aquele evento na universidade somente aqueles que comungavam com aquela posição, né? Então, essas articulações existem, né? Existem muitas vezes. Pode existir também do nosso lado, é verdade, né? Temos que estar abertos também a ouvir um pouco quais são as razões contrárias às vezes, né? Não temermos também o embate às vezes, né? Então, por isso é preciso abertura, tá? Então, se fala também de uma nova ordem internacional diante da dimensão mundial que hoje caracteriza os vários problemas sociais. A família vê alargar-se de modo completamente novo o seu dever para com o desenvolvimento da sociedade. Trata-se também de uma cooperação para uma nova ordem internacional, porque só na solidariedade mundial se podem enfrentar e resolver os enormes e dramáticos problemas da justiça no mundo, da liberdade dos povos e da paz da humanidade. Nós, às vezes, estamos sob condicionamentos econômicos que não tem como não tratar a nível que não seja a nível internacional. Ontem, ao final da reunião da Assembleia da OEA, da cúpula. Até ontem que eu acompanhei. Sim. Acho que ainda não se encerrou, mas a família está lá em maus lençóis, pelo menos no que se diz respeito ao aborto e à ideologia de gênero. Sim. A situação até ontem que eu acompanhei estava bastante complicada. Exato. Então, alguns observadores até criticam de que, de fato, outros grupos da sociedade, organizados da sociedade civil, que têm um pensamento contrário, não teriam sido aceitos, recebidos, né? Então aí entra o grande problema, porque alguns articulam e blindam certas instâncias e por isso nós precisamos furar os bloqueios. A verdade é essa, precisamos furar os bloqueios e, para usar uma expressão aqui de novo desse sociólogo que eu citei, é preciso fazer com que haja aí um sujeito político e social, familiar, que seja realmente ativo hoje. Ele fala, para usar a mesma expressão que se usou para a mulher, do empowerment, né? O empoderamento da família hoje é fundamental. É claro que alguns, desestabilizando a família, desestabilizam também esse empoderamento, tá? Basta lembrar aqui que Foucault, num debate que ele fez com um outro filósofo chamado Noam Chomsky, na década de 70, ele via a universidade e a família como duas frentes políticas extremamente de grande força que deveriam ser atacadas, né? Ele diz claramente isso no texto dele. É preciso fragilizar, não sei como é que evoluiu o seu pensamento em torno à questão da universidade, mas da família, em todo caso, as suas teses são muito acolhidas na área da sociologia, e de fato são bastante aplicadas, porque fragilizando os laços familiares, você tem famílias desestabilizadas, você tem indivíduos perdidos na sociedade, né, que podem até se agregar para certos assuntos, mas que com a família poderiam ter uma força muito maior. Então, ou seja, é preciso um certo empoderamento. Não se trata aqui de criar e levantar, digamos assim, rivalidades e rixas sobre certos temas, não é? Mesmo em relação ao tema da mulher, que nós sabemos que é um tema que deve ser tratado, obviamente, não é? E que teve evoluções, graças a Deus, em relação a certas posturas, porém, posturas ideológicas também foram passadas, né? E são passadas. Bom, eu vou terminar citando o Instrumentum Laboris para o último sínodo, que me parece foi muito feliz em retomar uma parte inteira sobre a família, a pessoa e a sociedade. E interessante notar que no texto final do sínodo esse tema desapareceu e que seria fundamental que ele voltasse,
é bom lembrar que o texto final do sínodo não é um documento final, é um texto ainda de trabalho, e quem o redigiu, ou seja, os padres sinodais que o aprovaram, reconhecem que ele é um texto de provocação, que precisa ser trabalhado, é um texto que precisa ser aprofundado e enriquecido. Então, me parece que seria fundamental que o tema da pessoa, família, pessoa e sociedade, voltasse para o tema do sínodo, porque no texto final que nos foi oferecido, que hoje as dioceses estão trabalhando, respondendo aquele questionário, esse tema foi praticamente esquecido. Então, é preciso que esse tema volte. Foi muito feliz o Instrumento Labores, em preparação para o sínodo. O Instrumento Labores é um primeiro texto de trabalho, não é? Então, a partir dele, se trabalhou no sínodo de outubro e se produziu esse texto que nós conhecemos agora, que é mais enxuto, que é dividido em 3 grandes partes, mas que, quando a gente olha, perdeu um pouco da riqueza do Instrumento Labores em termos de conteúdo. É verdade que em termos de organização está mais organizado, mas em termos de conteúdo precisa retomar um pouco isso que o Instrumento Labores dizia como constato que vieram das nossas bases. Lembrem-se que o texto foi composto depois que subiram até Roma toda aquela avaliação que foi feita preparatória num questionário que foi enviado. Então eu termino dizendo o seguinte: número 34 desse texto do Instrumento Labores, que pode ser encontrado no site do Vaticano, na parte do sínodo, estão todos os documentos lá do sínodo, inclusive esse, tá? Número 34 diz assim: será necessário refletir sobre o que significa hoje promover uma pastoral capaz de estimular a participação da família na sociedade. A pastoral familiar pode contribuir, os movimentos também, embora nós vamos perceber, e temos que lembrar isso, temos que também fazer a devida distinção entre trabalho pastoral a nível de igreja, né, e um trabalho de associação que vai mais a nível de sociedade civil, né, e que não leva necessariamente consigo, digamos, um discurso mais bíblico ou mais pastoral, leva um discurso mais social, né, que pode ser compartilhado com mais pessoas, mas no qual nós temos valores também cristãos ali bem presentes, né? Valores antropológicos, né? Ou perspectivas antropológicas, melhor dizendo, que também outros comungam, né? Hoje em dia. Então, continua: as famílias não são só objeto de proteção por parte do Estado, já dizia Familiares Consórcio, né? Mas devem recuperar o seu papel como sujeitos sociais. Neste contexto surgem muitos desafios para as famílias. A relação entre família e o mundo do trabalho foi tema do último Encontro Mundial da Família. A família, o trabalho e a festa. Se refletiu muito sobre isso, tá? Aí continua a relação entre o mundo do trabalho e a família, entre a família e a educação, tema de extrema atualidade, né? Entre a família e a saúde, tá? Quando a gente pensa em toda a questão do aborto, propostas de aborto, como se fosse uma pretensa proposta de saúde, tem tantas outras coisas muito mais urgentes para a saúde da mulher hoje, que são precaricíssimas, né, no Brasil, e que deveriam avançar, e nós vemos às vezes uma pressão para o aborto, pressões em outras áreas não existem, né, em relação a uma melhor condição de atendimento de saúde primária para a família, inclusive para a própria mulher, tá? Depois continua ainda a capacidade de unir entre si as gerações, de modo que não se abandone os jovens nem os idosos. O desenvolvimento de um direito de família. Hoje, nós estamos precisando com urgência de uma filosofia do direito da família, porque está indo aí propostas que parecem ser muito pragmáticas, sem talvez uma reflexão com recuo, que tenha em consideração as suas relações específicas, né? A promoção de leis justas, como as que garantem a defesa da vida humana desde a sua concepção e as que promovem a bondade social do matrimônio autêntico entre o homem e a mulher. Bom, então essa é uma introdução que nós gostaríamos de fazer. Nós vamos então parar por aqui, nesse momento,
E voltamos mais tarde com a palestra sobre a Carta dos Direitos da Família. Obrigado.